Queridos, amados irmãos, aqui estamos novamente para celebrarmos esse culto de adoração a Deus. Todo sábado estaremos aqui junto com os irmãos desfrutando da palavra de Deus, da mensagem de salvação que Ele tem para cada um de nós. O culto de hoje vai se tratar de uma mensagem a respeito de como se aquecer na fogueira de Deus. Como se aquecer. E existe também um perigo muito grande, e esse perigo é de que o inimigo também prepara outras fogueiras para nós. Nós devemos ter muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Mas antes de continuarmos aqui, a gente vai assistir o Provar e Ver dessa semana, que está tão especial como os outros da semana passada e atrasada. Trata-se de uma irmã com 87 anos. O nome dela é Anunciada. Ela tem uma equipe para dirigir uma igreja, mas tem também essa mesma equipe para construir igreja. E ela já construiu 10 igrejas. 10 igrejas. Essa mulher tem um vigor muito forte, que com a idade dela, ela ainda incentiva os outros. Mas é melhor a gente assistir, não é? Vamos desfrutar desse Provar e Ver que nos traz impulso para prosseguir nesta obra, nesta causa de Deus. Provai e vede. Assistamos agora. Provai e vede. História de hoje, Anunciada. Eu sou Cleude, mas me chamam de Branca. Sou a motorista da equipe missionária e ajudo no que posso nos projetos evangelísticos. Eu sou a Socorro e ajudo na hora de ministrar a palavra e também nos momentos de louvor. Eu sou Reginaldo e sempre preparo uma mensagem musical especial para apresentar nas igrejas onde estamos. Eu sou a Lourdes, coordeno a escola sabatina e a parte musical, cantando e incentivando o louvor nas congregações. Eu sou a Anunciada, sou a pregadora da equipe missionária e também dirijo e coordeno os estudos bíblicos. Nossa equipe está sempre se deslocando para as igrejas longe dos grandes centros, levando a mensagem de salvação aos mais necessitados. Particularmente, Deus me deu uma missão há 40 anos e eu tenho feito tudo para cumprir. Sou uma pessoa humilde, sem recursos, mas Deus tem me usado para construir igrejas nas comunidades mais carentes do nosso município. Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, construída aqui em Vermelho. Nós construímos essa igreja, eu ajudei desde a fundação, construir a nave, classe de criança, sala de jovem, muro, jardim. Hoje, com 87 anos, depois de 10 igrejas construídas, eu ainda tenho saúde para seguir nesse ministério. João, essa obra eu quero entregar em 6 meses. Vamos acelerar esse trabalho, que está muito devagar. Estou diante de mais um projeto concluído aqui no Alto da Bela Vista, contemplando uma igreja adventista que eu fiz parte na construção desde a fundação. Depois de concluída, fomos muito abençoados
por ver muitas almas e se batizando. Contemplamos a felicidade de todos, porque é maravilhoso servir ao Senhor. João, quando estiver pronto, me chame que eu vou sentar uns tijolos, tá bom? Tudo bem, daqui uns 5 minutos a massa está pronta. Durante toda a minha vida, Deus tem sido fiel comigo e meu compromisso com a sua causa é uma resposta a essa fidelidade. Caros irmãos, eu lhes faço um desafio para que vivam uma experiência real com o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Muito bom, não? Uma mulher guerreira ensinando a mim e a você com aquele vigor e ainda com aquele vigor firme, físico, mas que nas costas dela pesa 87 anos. Que maravilha, não, amor? Que maravilha. Mas eu quero lhe dizer que isso aí são exemplos de vida. Exemplo de vida, exemplo de perseverança, exemplo de cristão, uma pessoa que é cristã. Que Deus abençoe a nossa irmã Anunciada e toda aquela sua equipe. Não é? Irmãos, a luta não terminou. E como a luta não terminou, é preciso sempre estarmos revigorados. E sempre revigorados porque a luta cada vez está sendo mais difícil. Lutai por Cristo, lutai em nome de Cristo, para sermos vencedores. Lutai em nome de Cristo. E é esse o hino que a gente vai cantar. Lutai por Cristo. A gente vai cantar o hino 345. 345. Cantemos juntos agora. Lutai por Cristo, soldados sois da cruz, alçai seu estandarte, fazei brilhar a luz, a fim de que outros vejam o amor que nos conduz. Bem alto, deixai brilhar a luz. Estai bem preparados ao toque do clarim. Segui de perto a Cristo até da luta
cansados, marchai, pois sem temor. Lutai por Cristo, soldados sois da cruz, alçai seu estandarte bem alto, deixai brilhar a luz. Oh, confiai em Cristo, na sua proteção, pois vem o fim da guerra, já vem a redenção. Então, fiéis soldados, em luz resplendereis, no lar do Rei da Glória, em paz descansareis. Lutai por Cristo, soldados sois da cruz, alçai seu estandarte bem alto, deixai brilhar a luz. Aí está, irmãos, a exemplo de outros hinos. É um hino que nos impulsiona, é um hino que nos leva, nos impulsiona para pregar a palavra de Deus. Não é? E a pregação de hoje, a mensagem de hoje, traz por título As Duas Fogueiras. As Duas Fogueiras. Que fogueiras são essas? Bom, durante o decorrer do nosso estudo aqui, do sermão, a gente vai ver que tipo de fogueira são essas. Né? Agora, como base, a gente vai ler o que está escrito em Efésios, no capítulo 6. Né? Efésios, capítulo 6, e o versículo 10 em diante. Aí diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que mensagem de segurança do apóstolo, não? É uma mensagem de incentivo, de encorajamento, uma mensagem que nos impulsiona a lutar por Cristo, porque Cristo já deu a vida por nós, já lutou por nós, ainda continua lutando por nós através do seu Santo Espírito. Ele quer nos fazer vencedores, porque ele já foi vencedor. Ele disse: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Essa é a mensagem que ele está trazendo para mim e para você. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Irmãos, vamos conversar, estudar hoje a respeito de fogueiras. Existe todo tipo de fogueira. Umas pequenas, outras maiores, outras de verdadeiros troncos de madeira e de alturas diferentes. Fogueiras. E a fogueira pode ser pequena, que podemos chamar apenas um fogo, que serve para cozer, que serve para assar, cozinhar, esquentar em tempos frios.
e assim por diante. Quando Jesus foi preso, era uma noite fria. Era uma noite fria, e ali ele foi preso no Getsemane e foi conduzido para a casa do sacerdote Caifás. E todos os discípulos fugiram, estavam com medo. Se o chefe foi preso, então os outros correram. Mas Pedro se precipitou. Ele disse que daria a sua vida por Cristo. E Pedro agora, de longe, mas foi agora acompanhando. Foi acompanhando para saber até onde eles iam levar Jesus, o que iria acontecer. Ele queria, na verdade, ver o desfecho dessa história. Pois bem, na casa do sacerdote Caifás, ali havia uma fogueira. E havendo ali uma fogueira, algumas pessoas estavam ao redor dela, que é para exatamente se aquecer. Pedro, ele saiu e procurou um melhor lugar naquele ambiente. E o melhor lugar para ele era exatamente aquela fogueira, porque ele também estava sentindo frio. E ele ficou junto com os outros se aquecendo. Muito bem. Pedro não queria ser reconhecido. Ele estava ali no meio, mas ele não queria ser reconhecido. Na verdade, ele misturou-se com a multidão para que ele pudesse ser mais um no meio daquela multidão e ele não ser reconhecido, principalmente por ser à noite, né? Não ter tanta luz como hoje temos, né? Mas ele estava se infiltrado ali, porque ele queria ver o fim, de como iria sair, como iria acontecer, como seria o final da história. Muito bem, ele misturou-se com a multidão, mas precisa ver que Pedro estava perto de um fogo estranho. É diferente do fogo do Espírito Santo, né? Ele estava ali com aquela fogueira. Veja bem essa citação. Diz assim: Pedro não pretendia dar a conhecer sua verdadeira identidade. Ele não queria se revelar a ninguém. Ao assumir ar de indiferença, ou seja, ele estava no meio de pessoas indiferentes e ele assumiu aquilo ali também, de ser indiferente do que estava acontecendo com Cristo. Então ele colocou-se no terreno do inimigo. Eis o perigo, colocar-se no terreno do inimigo, tornando-se fácil presa da tentação. E Pedro estava ali, convivendo junto com os outros. A Bíblia não relata nada disso, mas talvez, quem sabe, o vento, que devia ser um vento frio, soprou e talvez a labareda veio e focou no rosto de Pedro. E uma funcionária do templo viu a Pedro, ela disse: você é um deles. Aí ele disse: não. Você tem jeito de galileus? Não. Você conhece esse nazarenos? Não. Nem conheço esse homem. Ele negou-se. E ele negou. Pois bem, na verdade, talvez aquela hora, Pedro podia até dizer, foi uma hora maldita.
Maldita essa hora, maldito esse momento que eu estava ali. A Bíblia não relata disso, mas se supõe, não é? Pedro, quando reconhecido, negou. Veja o que diz essa outra citação. O discípulo negou a Cristo covardemente e pensou, talvez, não mais alcançar o perdão de Deus. Depois que ele negou, ele disse, eu acho que eu também não vou alcançar o perdão de Deus. O preço foi alto por ter se colocado no lugar errado. Um braseiro feito pelos inimigos do Filho de Deus. Ele colocou-se no lugar errado e foi se esquentar num braseiro feito pelos inimigos de Deus. Mas a história não fica somente aí. A história continua. Pois bem, eu quero lhe dizer que o fogo do inimigo está sempre aceso, chamando nossa atenção. Está sempre aceso, chamando, atraindo para que os humanos, os pecadores, fracos, falhos, que venham na verdade, ser atraído por aquilo que o inimigo está fazendo. E o que é o fogo do inimigo? A gente vai dizer logo em seguida. Irmãos, o fogo do inimigo está sempre aceso, mas ele também não nos obriga a nos aquecer nele. Ele está sempre aceso, mas não nos obriga a nos aquecer nele. É as pessoas que vão ao seu encontro. É as pessoas que vão se direcionando a ele. Nada disso é imposto. A pessoa é voluntário para decidir como deve viver e proceder. Muito bem. Irmãos, quando se quer fazer coisas erradas, presta atenção nessa frase. Quando se quer fazer coisas erradas, o inimigo tem sempre um barco pronto para levar para outra margem. Quando essa pessoa quer fazer alguma coisa errada, o inimigo está pronto ali para ajudar. Está pronto para ajudar e às vezes a pessoa aceita aquilo de bom grado. Queridos, nunca diga que você é um vencedor sem você conhecer o inimigo. Nunca diga que é um vencedor sem conhecer a estratégia do inimigo. Nunca diga que é um vencedor ainda estando no campo de batalha. Nunca diga que é um vencedor sem conhecer o número, a quantidade dos soldados do inimigo. Satanás tem seus anjos e nós não sabemos quantos. A Bíblia diz que é a terça parte dos céus. O que é a terça parte? Suponhamos que no céu tenha 1000 anjos. Isso é a suposição. Então ele trouxe a terça parte. Ele trouxe 333. Com Satanás, 334. Então ele trouxe muita gente, muitos anjos. Então esses soldados que estão do lado de Satanás, nós não sabemos quanto. E ele ainda tem os seus seguidores aqui na terra. Quer dizer, é uma multiplicação terrível. Então nós estamos no campo de batalha, estamos brigando. Aqui e acolá nós estamos caindo. Você pode até perder uma batalha, tudo bem. O importante é não perder a guerra. Mas se qualquer um de nós perder a última batalha, a gente perdeu a guerra. A guerra é composta de várias batalhas. Todos os dias nós temos uma batalha. E às vezes fraquejamos. E no fim do dia, às vezes lamentamos.
mas ainda estamos no tempo de graça, de misericórdia, né? De graça, de misericórdia. Veja o que diz aqui no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 10. Esse versículo é muito conhecido nosso. No capítulo 10, no 10, o versículo 12, ele diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele não diz que aquele que está em pé. Não, ele diz que aquele que pensa, aquele que pensar que está em pé, esse cuidado para não cair. No 13, ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Se Deus acha que você não tem condições de levar 50 quilos, Ele não vai dar a você 51. Ele sabe que você não aguenta nem 50. Você não tem força nem físico suficiente para levar 50 quilos. Como é que Ele vai dar 51? Ele não vai fazer isso. Então Ele disse que não veio tentação que não fosse humana. Isso quer dizer que essas tentações, que são exatamente a nível humano, eu tinha condições, você tinha condições suficientes de dizer não ao pecado. Mas fraquejamos. Agora eu me lembro de uma pergunta que eu fiz a uma professora aqui na universidade. Era uma professora de linguística, já é falecida. Linguística. Então, era uma moça velha que tirou a vida somente para estudar. E ela era de grande conhecimento, escreveu alguns livros, era mestra. Então, certa vez, eu conversando com ela, eu disse: Miriam, será que você teria capacidade, olha o emprego de minha palavra, será que você tinha capacidade de elaborar uma prova para um aluno de alfabetização, primeira série? Ela começou a rir. Ela disse: por que, Nonato? Eu digo: porque, aí eu tive que elogiar, né? Porque você chegou num nível tão alto, você é mestra, você escreveu livros, você tem conhecimento, aí você baixa, já que você está nesse nível, ela disse: aí onde está, que é o professor. O professor, ele pode ter conhecimento como for, mas ele, quando vai elaborar uma prova, ele baixa e nivela-se ao seu aluno, ao seu alunado, e ali elabora aquela prova. Porque se na verdade o professor for elaborar uma prova com o conhecimento que ele tem, os alunos todos serão reprovados. Ele diz que o professor desce, iguala-se a seus alunos e elabora uma prova. Por que eu estou citando isso? Porque Deus sabe que a tentação, a nossa provação é muito grande, mas Ele disse que não veio tentação que não fosse humana. Eu tinha e tenho, você tem condições de dizer não ao pecado. Tenho condições. Mas a decisão está nas nossas mãos. Nós é que vamos decidir de que lado vamos estar. Ainda lendo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, e o versículo 18, assim está escrito: porque eu sei que em mim, dizia Paulo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo.
Paulo está demonstrando aqui a sua fraqueza. Ele diz, eu conheço que eu tenho que fazer o bem, eu conheço o bem, eu conheço o mal, eu conheço os dois lados. Mas às vezes eu não tenho força para vencer este mal. Aqui, ali, acolá, eu estou caindo. A mesma coisa somos nós. Aqui, ali, acolá, estamos caindo. Mas Deus nos ama tanto que não despreza a nós. Não despreza. Ele nos ama e Ele quer a salvação de cada um de nós. Por isso que vivemos num tempo de graça, de misericórdia para com os seres humanos. Veja ainda o que diz essa citação aqui. Pedro deveria ter agido como Jesus, que, ao ser tentado pelo diabo lá no deserto, ele não hesitou, ele não duvidou de ser leal a Deus. Se Jesus tivesse obedecido à sugestão do inimigo, ou seja, transformado aquelas pedras em pães, ter pulado do pináculo do templo, ele teria se colocado numa situação de alto risco, pois a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. A coisa mais fácil era para Jesus transformar aquelas pedras em pães. A coisa mais fácil era ele pular daquele pináculo, daquele lugar muito alto. Ele ia cair lá embaixo como se fosse numa pluma. Mas ele não ia fazer isso. Sabe o que ele não fazia? Sabe o que ele não fez? Ele não fez para não dar oportunidade ao diabo. Por isso, quando a gente nega as sugestões do inimigo, nós estamos mais perto de Deus. Entendeu? Quando a gente nega as insinuações, as sugestões do inimigo, nós estamos mais perto de Deus. Que seja assim todos os dias. Mas a gente está fazendo referência a Pedro e aquela fogueira, né, que ele se aproximou. Pedro afirmou que estava disposto a morrer por Cristo. Ele precipitou-se antes da prova. Nos é dito na Bíblia que é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Deus não pede nada a você. Mas se você prometeu, procure cumprir, viu? Procure cumprir, porque se eu e você não cumprir, nós somos um devedor. Muito bem. Já aconteceu com você ser vítima da precipitação? Já aconteceu? Eu creio que sim. Você é a pessoa já ser vítima da precipitação. Por exemplo, você já prometeu a Deus alguma coisa e não cumpriu e logo em seguida se arrependeu e pediu perdão? Eu creio que sim. Você já aconteceu você se decepcionar com você mesmo? Eu creio que sim. Nós somos fracos, falhos, dependente de tudo, dependente dessa graça, essa graça que estamos vivendo, mas que algum dia vai acabar. Quantos passos errados você já deu? Acreditando que está fazendo certo. Quantos passos errados você já deu acreditando que está fazendo certo? Lá em Olinda, na igreja de Salvadinho, onde eu frequentava, a zeladora tinha uma irmã que não era adventista, ela era católica. Depois que ela recebeu estudos bíblicos, depois que ela recebeu orientação, ela chegou a dizer, quantos passos errados eu não dei. Isso pode acontecer, irmão. Muitas vezes eu estou fazendo algo que eu estou pensando que é certo. Eu estou me empenhando
mas estou pensando que estou fazendo certo. Isso pode ser por falta de conhecimento ou então falta de orientação. Mas se a gente busca a Deus, através do estudo de sua palavra, Ele nos revela como devemos viver, como devemos proceder. É isso que devemos estar cientes. Pois bem, tudo isto aconteceu. O que tudo isto aconteceu? É de ser vítima da precipitação, né? Não cumprir o que prometeu, se decepcionar consigo mesmo e acreditando que está fazendo coisa certa e estando errado. Tudo isso aconteceu porque estava mais perto do fogo do inimigo. Nós estávamos muitas vezes aquecendo-se na fogueira do inimigo. O inimigo, ele é muito ardiloso, irmão. Muito ardiloso. Ele é um enganador. Ele já está prejudicado porque ele mesmo tomou uma decisão errada. E ele agora nos incentiva, nos impulsiona para ver se a gente faz esses mesmos erros, se pratica o mesmo erro dele. Queridos, há muitas fogueiras feitas pelo inimigo da verdade. Há muitas fogueiras. Ele procura pessoas que queiram se aquecer no fogo e se acomodar. Olha, eu me lembro uma vez que estava muito frio lá no Rio Grande do Sul, não sei se lá em São Joaquim, em Santa Catarina, que é o lugar mais frio do Brasil. Então o repórter estava entrevistando uma mulher. Aí ele disse: nesse frio, como é que a senhora faz quando vai dormir? Se agasalha, acontece? Ela disse: antes de eu me deitar, eu primeiro engomo o lençol em cima de minha cama, em cima do meu colchão. Ele perguntou: por que só faz isso? Isso é porque quando eu deitar, eu já deito com o lençol quente. E aquilo ali me aquece. Eu fico quieta e ali eu consigo dormir. Irmãos, as fogueiras do inimigo, ele faz com que a pessoa fique quieta, acomodada e sem procurar o que Deus quer que eu faça, que você faça. Ele aquece para permanecer no erro. E quais são as fogueiras do inimigo? São muitas. Vou dizer algumas aqui. Por exemplo, leitura de livros e revistas que não são adequadas para um cristão. E tem muitos livros e revistas aí que não são adequados para um cristão. Eu vou dizer uma revista. Playboy. Pronto. O resto tem muitos por aí fora. Filmes impróprios, visto no cinema e em casa. Visto no cinema ainda é pior. Por quê? Porque eu vou para um ambiente que não é um ambiente cristão. Mas precisa ver que tem filmes impróprios que vai para dentro de minha casa. E eu não ligo a televisão? Mas eu posso daquilo ali me afastar. Eu posso. Bom, livros e revistas, filmes, novelas. Tem pessoa que diz por aí fora: eu não perco minha novela por jeito nenhum. Quer dizer, aquilo ali torna-se um Deus. E na verdade a novela ela é cativante, né? Ela deixa um episódio que faz com que a pessoa tenha curiosidade de saber qual foi o resultado daquilo ali. Aí fica cativando a pessoa. Heresias doutrinárias. O que são heresias? É tudo aquilo que é contra a Bíblia. Tudo que é contra a Bíblia. Eu vou citar só um fato. Pode ser até dois. Na Bíblia diz lá no livro de Êxodo 20,
no segundo mandamento da lei de Deus, ele diz, não farás para ti imagem de escultura. E tem pessoas que têm imagem dentro de casa, isso é problema de cada um. Mas eu quero dizer que quando Deus diz, não farás, e a pessoa querer se justificar, ele já disse, não faça. Isso não é um pedido não, isso é uma ordem. Não faça. Não te curve. Isso é uma ordem. Então, quando a pessoa faz o contrário, aquilo ali chama-se heresia. Né? Heresia. Uma ênfase na beleza cosmética. Uma ênfase na beleza cosmética. Essa ênfase na beleza cosmética é a pessoa que quer sempre ficar bonita, termina ficando feia, viu? Isso pode ser homem, pode ser mulher. Idolatrar celebridades. O ídolos, idolatrar. Mas companhia que leva a certos comportamentos, certas atitudes que são anticristã. Anticristã. Vestidos igual aos mundanos, sim, porque tem pessoas que se vestem de uma maneira na rua que é um vestimento indecente, você sabe disso? Mas isso eu estou falando para homem e para mulher. Ambição de algum cargo, alguma posição, e muitas vezes alguém quer subir na vida e não quer saber que está por cima de quem. Ele quer chegar. Sites pornográficos. Tem muitas pessoas que são presas por isso, né? Sites pornográficos. A navegação desenfreada na internet. A internet é algo que é importante para um pesquisador, mas tem gente que procura nela outras coisas. E muitas vezes tem gente que se senta diante de um computador pela manhã, a menos que não seja um trabalho, mas só fica ali procurando coisas na internet e não tem hora, quer dizer, aquilo ali também torna-se um Deus. A glutonaria, irmãos. Tem gente que quanto mais come, mais quer. Você sabe disso? Quanto mais come, mais quer. Essa é a glutonaria. Podemos chamar isso de fogo estranho, fogueira estranha. Frequentar ambiente anticristão, mesmo sabendo que isso é desafiar o inimigo. Você sabendo que o inimigo está ali e vai ao encontro dele, desafiando ele, ele lhe vence. O inimigo, o diabo, ele tem argumento para derrubar qualquer ideia de pessoas. Ele tem argumento. Queridos, a salvação dos pecadores custou muito cara para ser vendido tão barato. Custou a vida de um Deus Criador. Custou a vida de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus olha e às vezes olha com tristeza o comportamento de tais pessoas, tais irmãos, mas com olhar de ternura espera que ele se convença do pecado, arrependa-se e chegue-se a ele. Que maravilha, irmão. Que esperança temos de salvação e de vida eterna. Irmãos, o importante é lembrar que Pedro, quando negou a Jesus, ali não foi o fim. Jesus perguntou para ele: Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Aí Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Ele comparou uma coisa com a outra. Jesus perguntou 3 vezes: você me ama? Porque ele também negou 3 vezes. Mas Jesus se compadeceu de Pedro e ele se compadece de mim e de você.
abramos os braços, que corramos ao encontro de Jesus, ao encontro da cruz. Jesus nos ama, quer nos salvar. Lembre-se, existe duas fogueiras. A fogueira de Deus, que nos aquece para a salvação, e a fogueira do inimigo, que nos leva à perdição. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e que venhamos a tomar decisões certas e não precipitadas, para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe. E até outra oportunidade, se Deus quiser. Amém.